Há muita empolgação agora em torno da criação em tempo recorde da vacina para a Covid-19, algumas das quais já estão começando a ser distribuídas em parte do mundo inteiro, como por exemplo a Pfizer. Mas se tratando de vacinas de mRNA, as quais são tecnologias relativamente novas que não foram tão utilizadas antes, porém são as mais eficazes até o dia da postagem desse vídeo. A ideia desse vídeo é explicar como elas funcionam e qual a reação do seu corpo a partir do momento que a agulha toca em sua pele. Com as vacinas mais comuns, estamos acostumados a ver que elas são injetadas na parte superior do braço, mas, ao contrário delas, que introduzem formas inativas ou enfraquecidas de um vírus, as novas vacinas liberam um material genético chamado RNA mensageiro. Mas enfim, o que exatamente esse mRNA faz? Bem, em uma célula normal do seu corpo, você tem DNA dentro do núcleo e esse DNA armazena todas as informações e instruções importantes para o funcionamento das células do seu corpo, as quais formam você. E dentro de sua célula há um mecanismo que lê o seu DNA e o transcreve em mRNA, que então deixa o núcleo e vai para o citoplasma. E é aqui que os ribossomos leem o RNA e, dependendo do código específico, constroem uma série de aminoácidos que se dobram para formar proteínas que os mantêm vivos e funcionando. Bom, esse processo é conhecido como tradução, e na verdade é desse processo que os vírus se aproveitam em primeiro lugar. Eles inserem suas próprias informações genéticas em você, e então a maquinária celular, intencionalmente, começa a receber essas informações e a construir proteínas para ajudar a criar mais vírus. Portanto, de volta à agulha, o mRNA, que está sendo injetado em você a partir da vacina, também carrega instruções genéticas, mas, neste caso, está codificando apenas para uma pequena parte do vírus em vez de para o todo. Você provavelmente já viu o SARS-CoV-2, representado assim, com as pontas nele. E é essa proteína de pico, que por si só é inofensiva, que o mRNA da vacina codifica. O mRNA chega ao citoplasma de suas células, onde os ribossomos leem as informações e começam a criar as proteínas de pico. Uma vez que a proteína é produzida, ela vai para a membrana celular, e então sua célula se quebra e destrói as instruções do mRNA injetado. Então, de que adianta ter um pequeno fragmento de pico viral em seu corpo? Bem, dá ao seu corpo e, mais importante, ao seu sistema imunológico, uma prévia da aparência do vírus sem causar doenças. Então, com isso, seus anticorpos vão notar e vão falar: bem, isso aqui não pertence a este lugar. E isso irá disparar uma resposta imunológica para reconhecer e preparar seu corpo para a coisa real, sem nunca ter que entrar em contato com o próprio vírus. O seu sistema imunológico, essencialmente, obtém um avanço ao criar anticorpos poderosos que podem neutralizar e matar o vírus real. E essa memória de anticorpos é armazenada em suas células para que, se você for infectado no futuro com o vírus da Covid, seu corpo terá uma certa vantagem. Isso é conhecido como uma resposta imune adaptativa. Seu corpo já viu essas proteínas de pico antes e, portanto, já sabe o que fazer. Essencialmente, essas vacinas de mRNA, elas permitem que seu corpo se proteja de uma infecção futura sem nunca ter que correr o risco de receber o Covid-19. Mas aí vem a pergunta: por que as vacinas de mRNA não foram usadas antes? Bem, embora sejam relativamente novas, os pesquisadores têm experimentado elas há décadas, mas no passado elas eram muito instáveis. As enzimas do seu corpo quebrariam a mRNA rapidamente, então eles precisavam ser bem embalados. Portanto, o que estão sendo liberados agora tem o mRNA envolto em nanopartículas de lipídios, que essencialmente protegem o mRNA de ser degradado. E também, por curiosidade, como elas são mais instáveis do que os outros tipos de vacina, elas devem ser mantidas resfriadas. Por exemplo, a vacina da Pfizer deve ser armazenada a 70 graus Celsius negativos, pois em temperaturas normais de refrigeração pode durar apenas 5 dias. E é claro, uma pandemia global certamente aumentou o financiamento e os recursos destinados a esses tipos de vacina, o que ajudou a acelerar seu desenvolvimento. E o que torna essas vacinas tão atraentes é que, ao contrário de outras vacinas, elas podem ser feitas em um laboratório com materiais prontamente disponíveis e, na verdade, muito mais rápido do que os outros tipos de vacinas. Em vez de desenvolver vírus não infecciosos totalmente depois de injetá-los, essa vacina de mRNA pode superar muitos obstáculos usando seu próprio corpo de maneira engenhosa. E também é mais econômico criar moléculas de mRNA em vez das próprias proteínas, o que é útil quando estamos em uma pandemia global à espera de uma vacina. Mas enfim, por ser uma vacina nova, é seguro? Devo me preocupar?
Bem, é para isso que serviram esses estágios iniciais de teste, não apenas para testar se elas funcionam e se causam a imunidade, mas também para garantir que tenham efeitos colaterais mínimos. Até agora, milhões de pessoas já receberam essas vacinas sem preocupações sérias, mas é importante lembrar que só porque é seguro não significa que não haverá dor ou desconforto na hora de tomar a picada da agulha. Alguns vacinados já relataram dores, ainda mais lembrando que você precisará receber 2 injeções para garantir a eficácia. Sabemos que muitas pessoas estão confusas e em dúvida em relação às vacinas. Portanto, esperamos que todas essas informações tenham sido úteis para você, porque de alguma forma ajudam a tornar as coisas um pouco menos desconhecidas e assustadoras em um momento tão estranho. E vale lembrar que hoje existem 5 tipos de vacina contra a Covid. Os mais utilizados no Brasil são a Coronavac e a de Oxford, as quais não são por RNA, onde a Coronavac é feita por vírus inativado, assim como as vacinas comuns, e a de Oxford utiliza uma tecnologia conhecida como vetor viral não replicante. Porém, como o vídeo já está bem longo, os tipos de vacina e suas diferenças serão postados no próximo. Portanto, se cuidem e até lá, pois eu quero ver você vencendo.